você falasse um pouquinho dos exemplos, assim, que a gente tem, né, aquelas categorias, né, sei lá, gatilho mental da escassez. Eu queria que você trouxesse um pouco disso, assim, só pra gente entender um pouco mais a fundo. Tá, tem os clássicos, né, assim, a gente tem muitos gatilhos, tem a versão 2.0 do livro que trouxe mais coisa ainda, mas, em suma, eles são variações. O que a gente precisa se ater são os clássicos. Então, escassez, reciprocidade, coerência, autoridade, enfim, tem alguns ali que a gente usa no dia a dia. Então, um gatilho de autoridade, ele está muito mais ligado à percepção do outro sobre você. Então, nesse caso aqui, eu estou me colocando como uma autoridade sobre gatilhos mentais. E se eu pegar minha fala lá no começo, eu disse que eu sou um cientista de dados, eu disse que eu sou um pesquisador acadêmico, que eu fiz uma carreira acadêmica, eu construí uma imagem mental de quem está ouvindo, de que, pô, ele é um pesquisador, naturalmente ele sabe do que ele está falando. Por quê? Porque a gente tem a imagem mental de que um pesquisador é um cientista, é uma pessoa ligada a dados. E aí, naturalmente, vem na cabeça das pessoas a imagem mental de alguém de jaleco, alguém que não seja que nem eu, barbudo, estranho, mas um cara de jaleco, um cara que está ali pesquisando, várias interações, experimentos sociais. Então, um gatilho de autoridade é trazer essa relação de autoridade quando a gente vê um médico, clássico, né? Policiais, pessoas de farda, pessoas com vestes que impeçam ou que aproximem. Isso é muito estudado, tá? Assim, inclusive, esse gatilho não só para persuasão, mas esse gatilho na aproximação. Hospitais estudam como quebrar o paradigma do jaleco branco. Existe uma alteração que é a alteração do jaleco branco. Algumas pessoas sobem o ritmo cardíaco e alteram a pressão arterial simplesmente porque estão na presença de alguém com jaleco branco. Então, alguns hospitais colocam alguns staffs na sua equipe sem jalecos brancos, com jalecos verdes, com jalecos rosa. Não sei se tu já teve experiência de entrar em algum hospital que tem esses jalecos diferentes. Não sabia que era para isso agora. É para quebrar o jaleco branco. Ah, mas é ganho de autoridade. Mas eu estou usando um gatilho de empatia. Eu estou usando as cores a meu favor. Então, todo esse estudo de gatilhos, ele não é só para persuadir alguém a comprar mais, a vender mais, ou coisas assim. Ele também é para trabalhar melhor essas relações, entendendo que vender melhor é guiar o cliente para o sucesso. Vender melhor não é vender qualquer coisa para qualquer um. Vender melhor é ter a melhor interação com aquele processo. E aí, o gatilho da coerência, por exemplo. O gatilho da coerência, ele tem uma curiosidade que ele vai por algumas implicações. Então, o gatilho da coerência, ele vai por um caminho clássico onde eu te levo a responder algumas coisas. Então, eu posso te levar, por exemplo, Mari, a gente já está 5h20 agora, está chegando no final do dia, eu particularmente não fiz lanche hoje de tarde, tô com uma certa fominha. Tá com fome aí, Mari? Agora que você falou, tô. Agora que eu falei, tu tá com fome. Mari, vamos fazer o seguinte, já que a gente já definiu que estamos com fome, eu tenho um negócio aqui pra gente comer em conjunto, um voucherzinho. Tu pede aí, eu peço aqui. Faz sentido pra ti? Faz, bora. Pô, beleza. Eu vou te dar o voucher aqui. E aí a gente faz o seguinte, o nosso papo ia só estender aqui 40 minutos, 1h. Vamos estender esse papo por 2 horas? Já que eu tô te dando um voucher, vamos estender esse papo por 2 horas? Vamos, eu agora já sei o gatilho da reciprocidade, porque eu te levei a chegar em uma série de conclusões ao longo do caminho, onde eu tô te dando alguma coisa e eu construí uma percepção de valor sobre aquilo. Eu construí essa percepção de valor porque eu quero algo em troca lá na frente. Só que o erro clássico é: Mari, toma a caneta, me dá o seu e-mail. Isso não funciona. Isso é um jeito errado de usar. E é o classicão que todo mundo quer fazer. Eu tenho que dar... Então se eu for usar gatilho de reciprocidade, tem que dar um brinde para... Isso não rola, né? Então, autoridade, reciprocidade, coerência, né? Eu acho que eu comecei a falar de coerência e terminei com reciprocidade. Acho que eu quebrei o meu gatilho de coerência. O gatilho de coerência é quando eu mantenho a coerência durante toda a entrega dos meus atos e atitudes. Eu vou do início ao fim sendo coerente. E se eu disse que eu estou com fome
e que esse papo tem que durar 40 minutos porque eu estou com fome, eu não posso quebrar a minha coerência. Não importa que alguém diga, não, mas eu tenho uma baita oportunidade para ti, é super relevante, vamos continuar aqui. Não, cara, eu tenho um compromisso, eu tenho que jantar depois com meu filho, porque tô com muita fome, e eu não posso quebrar a minha coerência. O erro clássico por exemplo, um erro clássico de quebra de coerência eu estou super propenso a trocar todo o meu staff, todo o meu time, eu vou trocar o meu time inteiro aqui, porque eu não aguento mais. Tá bom, então tu vai trocar o teu time inteiro. Então vamos fazer o seguinte, o preço para trocar o teu time inteiro é X. Ah, não, mas aí ficou caro. Mas tu me disse que tu queria trocar o teu time inteiro, tu tinha tomado a decisão que não tinha mais como ficar com esse time. A pessoa não quer cair em incoerência. Ninguém quer ser incoerente. E aí, colocar o cliente, colocar o lead num ponto onde ele não pode mais ser incoerente é o ponto de quebra, de modulação desse gatilho mental. Então, a ideia aqui do gatilho mental clássico de coerência é levar o cliente a um ponto onde a coerência dele não pode ser quebrada. E se a coerência dele se quebrar, ele sabe que ele vai perder a autoridade, ele sabe que ele vai perder poder de persuasão, ele sabe que ele vai perder nesse jogo de interações aqui, ele perde. Então, ele tem dois caminhos. Ou ele aceita o fracasso da coerência. E aceitar um fracasso é difícil, dói. Mexe com o ego. Mexe com o ego, exatamente. Então, gatilho de escassez clássico. Aí é o clássico do jeito errado de fazer, né? Último dia, o gerente ficou maluco. Cara, não dá certo assim, desse jeito. Por quê? Porque gastaram já. O gatilho de escassez, ele é muito aplicado... Isso aqui é um ovinho que gira, um feed toy desses. É o último que tem. Eu tenho um apreço emocional muito grande por esse feed toy, porque ele me ajudou durante a pandemia a ficar aqui. Então, fazia muitas reuniões com ele. É o último que eu tenho. Eu vou te vender ele, mas é o último que eu tenho. Isso é um gatilho de escassez, porque é o último que eu tenho. Eu criei um apelo emocional para que isso aconteça. Basicamente, o gatilho de escassez ele só funciona quando o gatilho de coerência está junto, tá? Então isso é um cuidado bem importante. Porque quando a gente vai para um gatilho de escassez, o último é o último. Não existe dois últimos. Não existe... só até a meia-noite. Não existe... Depois da meia-noite não existe mais. Aquela opção já não existe mais. E se eu dou outra opção, aí eu dei um tiro no meu pé. Aí eu fui incoerente. E se eu fui incoerente, velho, aí toda a minha negociação é incoerente. Tudo que eu falei era incoerente. Meu filho, vou usar meu filho de exemplo. Tu vai levantar, a gente vai escovar o dente, vai brincar mais um pouquinho e vai dormir. Se eu quebrar essa regra, se eu quebrar essa interação, e isso não acontecer, ele sabe por gatilhos, e ele não é uma pessoa, ele tem 2 anos e meio, ele não tem ainda a psique para entender a manipulação do processo, mas ele sabe, tinha um combinado, não aconteceu o combinado, eu continuei de boa, vou testar os combinados de novo. É isso que o cérebro dele faz, comparações. Então, o gatilho de escassez ele só funciona quando o último é o último mesmo. Aquela coisa do, não, é a última, mas o gerente ficou maluco, te deu mais 2 horas, mas a galera de curso... Você perde a autoridade também, né, nesse processo. Nossa, demais. Então, assim, tem uma série de gatilhos que a gente pode ficar discorrendo sobre. Acho que o legal são exemplos que a gente pode fazer. Deixa eu pensar aqui um outro gatilho. Gatilho de inovação ou de ineditismo é um gatilho legal também, assim, ele tá muito atrelado à exclusividade, tá? Então, olha, Mari, eu tenho um produto que ele não está disposto no meu site, ele não existe ainda, porque a campanha de lançamento dele ainda não aconteceu, mas nessa conversa que a gente teve aqui, eu acho que encaixa muito bem para ti, só que eu não posso ainda, ele é um derivado da reciprocidade, tá? Mas, vamos lá. Cara, eu não posso ainda botar ele no site, porque o lançamento vai acontecer, eu não quero queimar o lançamento, mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Eu faço um contrato para ti, que eu boto ele para rodar esse produto amanhã. Faz sentido?
é porque esse produto ele funciona assim, 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 e eu não botei ele no site. Obviamente que tem que fazer algum sentido para ti. Não pode ser inédito por inédito, tem que ser inédito porque faça sentido alguma coisa nesse sentido. Um SaaS, por exemplo, ó, eu tenho aqui uma tire de um produto que para ti funciona. Na tua cabeça, tu tá dizendo, cara, eu sou tão exclusiva, eu sou tão a cerejinha do bolo, que ele tá me oferecendo isso aqui. Por quê? Obviamente, tu vai te perguntar por quê, mas a escassez de só tem que assinar hoje para fazer parte dessa exclusividade te leva a acelerar um processo de tomada de decisão. Agora, adianta eu ficar meio ano fazendo reunião, dizendo que eu tenho um produto exclusivo que eu não botei no site ainda? Não, porque daí eu quebro a minha coerência. Entende como as coisas estão atreladas? O erro, acho que, dos gatilhos é o pessoal não pensar na interação. Que, na realidade, o que a gente está falando é de interação de duas pessoas. É a interação que importa.